Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira e no Sem Censura de hoje vamos falar de teatro, de tecnologia, de música. Nossos convidados são Beto Saroldi. Beto é saxofonista, é compositor, ele é produtor musical. Ele está fazendo um super show no Blue Note aqui no Rio, que é Tributa Stevie Wonder. A Liana Maia é cantora, ela participa do show. O Beto trouxe a banda inteira. A gente vai ouvir um pedacinho desse show. Um arraso. Prazer em tê-los aqui. Prazer todo meu, Vera. Estamos com Eduardo Magrani, que é coordenador de Direito e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, é o ITS, e ele vem nos falar sobre esses aplicativos que ajudam você a combater o vício de quê? De ficar na internet. Ou seja, é um aplicativo para combater o aplicativo. Prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso, Eduardo. Estamos com Emiliano Dávila, que é ator, diretor, vocês todos conhecem. Ele está dirigindo atualmente o Javalis, que é uma peça inspirada livremente, né? No Rinoceronte, a peça de Teatro do Absurdo, do Eugênio Ionesco, mas é uma releitura baiana. É uma releitura baiana, o dramaturgo baiano, e com diversas outras referências, não só o Ionesco, né? Exatamente, tem uma pegada muito mais atual do que a gente pode imaginar. Isso. Boa tarde, Vera, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Honra para mim. Estamos com Orion Araújo, que é nutricionista, e ela vai nos explicar como é que deve ser a alimentação no verão. Água, água, água. Verdura, legumes, frutas, sucos. Tá água bom, de olha coco. só, Orion, eu te peguei uma peça, por acaso. Ele é vegano, entendeu? Então você vai ter que se virar com o Emiliano aqui. Porque não vai poder entrar. Nem ovo, né, Emiliano? Não, nada de animal. Olha. A única coisa que Mel? Mel também não. A única coisa que eu Não como existe, de origem não. animal é pelo. Porque eu tenho 4 bichos lá em casa. É, pouco Mamão alimentício. papai é alface. Não, tem muita coisa. Ele não passa fome, não. Olha só, ele tá Não. muito bem, ele é salado pra caramba. Bastante. Carolina Rocha, você está linda. Ai, E obrigada. não existe sorriso mais bonito do que o seu. Ô, gente, olha só. Existe o seu aí, ó. Ah, não. Então tá bom, tá Pode bem. ser empatado. A gente fica rindo uma pra É. outra. E aí, como estamos? Olha, tem muito tema pra falar, muita coisa, então eu vou pedir pro pessoal de casa mandar uma mensagem no WhatsApp. Se você não tem rede social, se você tá querendo parar com as redes sociais. Na verdade, o WhatsApp é uma rede social, mas pega o seu telefone, liga pra gente. Manda uma mensagem pra gente. Nosso número é 21 999 03 5329. Ou se você é fã das redes sociais, faz um comentário, uma pergunta, usa a hashtag Sem Censura. No Facebook a gente tá na página Sem Censura TV, no Instagram também, @Sem Censura TV, e no Twitter é @Censura. Eu vou ficar monitorando tudo aqui, passar pros nossos convidados, pra você poder participar com a gente também. Maravilha. E depois, quando o programa terminar, E quando o programa termina na TV, na internet, ele ainda continua mais uns minutinhos pra gente conversar mais um pouco, escutar mais música. Então, vão pro Facebook com a gente assim que acabar na televisão. beleza, maravilha. Beto, realmente eu fiquei tão encantada quando eu entrei no estúdio, que eu vi você com a banda e Eliane sentada aqui. Só que ele vai mostrar só no final, né, Eliane? O Wizard's Love, ela participa pra gente poder Você fechar escolheu o uma programa. coisinha pequena, um sucesso assim desconhecido. Você não quer começar tocando pra gente? Podemos, Vamos pra mim é um apresentar a prazer, banda? Vamos prazer, apresentar a banda? prazer enorme. Vamos lá. Olha, tem o Cadu Cadu Mendonça. Mendonça na Você guitarra, fala. o Pedro Augusto no teclado, o Gil Eduardo no cajón. É cajón que diz? Carrom, tem que falar espanhol. O Beto Brão no baixo e Eliane está aqui conosco. E o que você combinou com eles que você vai tocar agora nesse primeiro número do programa? Olha, nós vamos apresentar para vocês aqui do Sem Censura, nós vamos fazer uma música também que vai estar no playlist do show do Blue Note, que é um mega sucesso do Stevie Wonder, que é Ma Chérie Amour. É linda, é linda. Eu espero que vocês Chérie gostem Amour. muito. Gente.
fazer o seguinte, a gente chegar ao programa, vocês ficam aí tocando, vocês precisam ensaiar mais. Aí a gente fica dando uns toques, né? Dizendo, não tá tão bom, faz mais um pouco. Vem, Beto, vem pra Aí, cá. brigadaça, galera aqui, ó. Sensacional. All Stars. All Stars. Engraçado Olha que a gente só. fica sentado aqui, mas os pezinhos a gente não consegue levantar, mas fica todo mundo assim, não consegue fica parar. todo né? mundo. Olha só, Pô, graças cara, a que Deus, barato, hein? Que legal. graças a Deus, tudo devemos à mãe do Beto, porque ele gostava mesmo era de andar de kart, mas ela tinha muito medo, deu um instrumento para ele quando ele tinha 11 anos, foi uma bateria. Pô, você Não te falei que eu vi o vídeo? Você investigou a minha vida, mas é isso mesmo. Eu Ele tem um adorava vídeo. pilotar kart, fui ficando muito bom piloto, fui ganhando campeonatos. Isso jovem. Não, Garoto? criança, 8 Criança. anos de idade, eu era Tá piloto. louco, Deus me livre. Eu gostava de velocidade. Mas aí, filho de pais e mães, família italiana, né? A minha mãe, com aquele poder de persuasão, conseguiu, Armando, pelo amor de Deus, esse menino, não, corrida de kart, não, depois vai para Fórmula 1, socorro. É. Aí, pronto, deu no que deu, né? Aí te deu uma bateria. Meu pai me deu uma bateria com 11 anos de Diz idade. uma coisa, é o inferno do vizinho a bateria. É o inferno do vizinho. Sobretudo um garoto de 11 anos. E tocando Led Zeppelin, né? na bateria, Jimi Hendrix. Era assim, Mas Beatles, Stones. Mas já tocava bem? Você já gostava? Tocava e cantava. Era o cantor da minha banda de rock com 11 anos de idade. Olha só. Você já tinha uma banda. Eu entrei, eu fui o último a ter o instrumento, eu acho que faltava um baterista e me escolheram. Muito bom, muito Gosto bom. também, gosto muito. Gosto muito. O saxofone é um dos instrumentos mais bonitos que existem. Ele é parecido assim com um violoncelo, de tão bonito que ele é. Ele tem um som da voz humana, ele tem uma Sim. coisa, né? Ele tem o lado... Eu estava vendo você tocar Over the Rainbow, eu digo, meu Deus, como é triste, como é pungente, como fica melodramático, como é tudo de bom. E aí você toca uma música animada dessas, também funciona. Como é que Sim. chegou no saxofone? Chegou no saxofone que eu depois parei de tocar bateria e fui realmente estudar música. Era flautista, eu estava estudando flauta clássica e na minha escola de música, no Instituto Vila Lobos, eu fui tomar uma água no bebedouro da escola e encontrei o Paulo Moura, meu mestre querido Paulo Moura. Passou pelo corredor, eu tinha o cabelo nas costas, assim, cabelo da roqueiro e tal. Ele falou, pô, gostei do visual, rock and roll, você vem na minha aula, eu quero que você venha na minha aula de sax. Eu falei, não posso, Paulo, eu toco flauta clássica, a embocadura vai modificar a minha professora Maria do Carmo, primeira flautista do Teatro Municipal. Ela não ia ficar nada satisfeita com aquilo. Mas ele também, ele me assediou, o Paulo com aquele jeito malandro, carioca, né? Me assediou. E aí, fui na primeira aula, fui lá. Quando eu peguei o saxofone e teve aquele drive, sabe? Como na guitarra você tem, quando você usa a distorção, aquilo ali causou um impacto muito grande, assim. Nunca mais abandonei o saxofone. Já são, Que sei lá, linda. 4 décadas de... E o Paulo Moura está até hoje agradecendo lá no céu, dizendo... É um querido, me ensinou tudo que eu precisava saber do saxofone e muito da vida, porque a gente saía juntos, ia nos bares do Leblon, no Luna Bar, e foi assim uma coisa muito, muito bacana. A ele eu devo muito e ao Nivaldo Ornelas do Som Imaginário. Sim, Mas você sempre teve uma carreira absolutamente de sucesso o tempo inteiro, né, Beto? Graças a Deus. Com trabalho, você sim. trabalhou direto. Sim, nunca parei. Nunca parou. E tive o privilégio, não é, de tocar com grandes estrelas da música brasileira. Muitas. É verdade que você tem 300, você participou de 300 discos de ouro? Ouro, platina e diamante. Cara. Eu parei de contar em 300. Cara. E de A a Z. 300. Porque ele toca com todo mundo, então ninguém ganha, ele... já ganhou. Nos anos 80 e 90, eu acho que eu fui, assim, talvez o saxofonista mais requisitado nos estúdios. Né? Eu já gravava até ser convidado a fazer aquela turnê do Erasmo Carlos. Foi assim que eu o conheci. O Berdão Magalhães, criador da Black Rio, me apresentou o Erasmo, não podia fazer a turnê. Vamos fazer aquela turnê. No primeiro show fora do Rio de Janeiro, o empresário veio assim e falou assim para mim, o Erasmo está te chamando lá no camarim. Eu falei, deve ter acontecido alguma coisa e tal. Cheguei no camarim, ele estava tomando ele falou, pega um copo, vamos tomar um uísque aí, cara. Sério, muito sério. Aí peguei o copo, me servi,
Ele falou assim, eu quero fazer um brinde. Eu nunca vi um saxofonista brasileiro tocar com essa pegada rock. E eu quero te convidar para fazer um disco quando a gente chegar no Rio. E a gente fez a turnê e quando chegamos no Rio, eu gravei com ele o disco que mudou a minha vida. Eu gravei o Mulher. Foi esse disco que Esse mudou disco a tua mudou a vida. minha vida com aqueles solos de Pega na Mentira que eu fiz, a minha Superstar. A minha vida mudou, assim, radicalmente. Todos os arranjadores me queriam nos seus discos, os artistas. E eu devo muito ao Erasmo. Love Erasmo Carlos. Nossa, mas mora no Que coração. te considera um grande amigo, né? Muito amigo. Abriu a casa dele para mim quando ele participou do meu show de 40 anos de carreira No em Rival, 2015 no Teatro Rival. De todos com quem eu trabalhei, eu tenho grande gratidão, porém, assim, eu destaco duas pessoas de uma importância extraordinária na minha carreira, que é o Erasmo Carlos, que é um grande... Eu costumo dizer assim, o Erasmo é uma lenda da música brasileira. Ele é o máximo. É um compositor absurdo, assim. Ele tem a percepção do que o povo quer ouvir. Ele é um grande observador. E também o nosso querido Gilberto Gil, que me levou para o mundo. Caramba, Né? tá tudo bom. Eu viajei o mundo todo, fiz grandes festivais de jazz e blues pelo mundo, tocando com noites com B.B. King, Albert King, Miles Davis. Isso muda a tua maneira de pensar e de ver a vida. Como é que você teve tempo de ser produtor musical também? Porque eu não vivo sem um palco, né, Vera? Mas eu sou um viciado em estúdio. Eu montei o meu estúdio e por ter gravado tanto, eu gosto muito de produzir também. Isso é uma coisa que me alimenta. Eu continuo fazendo discos. Não é todo músico que gosta de produzir, não, né? Não, Tem que mas ter eu sou teimoso. Porque fazer música instrumental no Brasil, ainda continuar fazendo disco, numa época que não se vende É verdade, disco, esse tudo... negócio de música instrumental é complicado mesmo, né? No Brasil, anos 80 era uma maravilha. Quando eu lancei meu primeiro álbum, era muito melhor. Agora, me diz uma coisa, essa ideia do Stevie Wonder, que parece uma coisa... Como é que nunca ninguém tinha feito isso, cara? O cara é o máximo. Como é que... Entendeu? Só agora. Eu estava lendo isso, que você gosta do Stevie Wonder dos primeiros discos dele. Eu tenho tudo do Stevie Wonder. Quem é que te introduziu ao Stevie Wonder? Por que você ficava... essa coisa de viagem? Não, era coisa da juventude. O som, como eu tinha uma base muito sólida com rock and roll, com rock, com você Beatles, tem com música clássica, com a inclusive. música clássica da minha casa dos meus pais. Eu cresci, embora meus pais não fossem músicos, eu cresci numa casa que tinha sala de música. Ouvindo óperas italianas, minha mãe já com uma coisa mais popular, com Nat King Cole, com jazz, blues e tudo mais. E eu cresci assim. Mas o Stevie Wonder, O Stevie Wonder veio na juventude. Quando eu comecei a ouvir aquele som da Motown, aquela coisa negra americana que eu adoro, e isso tem a ver com o meu trabalho solo. A influência da música negra americana é muito forte no meu trabalho. E o Stevie Wonder de todos ali, do Marvin Gaye, da Anna Ross, o Stevie era o que mais me chamava a atenção. E eu comecei a gostar, a comprar os discos, os LPs. Quer dizer, quando ele estourou em 76 com o Isn't She Sound Love, Fly. você até participou, né? Nossa. Tipo assim, isso sou eu que estou chegando também. Gente, aquele disco era uma coisa... Eu acho que é o Sgt. Peppers da música negra americana. Com certeza. Então, no show de sexta-feira, no Blue Note, que horas? 10, né? 10h30 da noite, horário nobre, sexta-feira. Não pode ser 7h30 da noite? Não, 10h30, sexta-feira bombando. E eu espero que com a audiência desse programa maravilhoso aqui do Sem Censura, que aquele Blue Note fique arrebentando de gente. Vamos lá, vamos lotar aquilo. Vai ser uma noite mágica, bacanérrima. E eu acho, assim, uma coisa como você falou, especial. De eu poder, depois de tantos anos admirando o Stevie Wonder, poder tocar, né? Fazer um tributo ao Steve, que vai ser eu acho que vai ser emocionante, muito bacana de Maravilhoso. fazer. Gente, é um luxo. Não é não, Carol? É um luxo. É um luxo. Vamos para o intervalo rapidinho. Então, Carolina, estamos de volta. Gente, olha que amor. A Sandra Regina do Irajá falou que acabou de chegar do centro do Rio, estava estressadíssima. Aí chegou em casa, ligou a televisão, se deparou com a banda do Beto e já está em outra vibe. Mandou um beijo para todo mundo. Que bom, agradeço muitíssimo, agradeço muito. Mudando muito aí a vibração da galera. Muita gente mandando beijo aqui para a banda, falando que vai lá sexta-feira conferir ao vivo. Good. Muito Bom, legal. muito bom. Todo mundo aí conectado aí nas redes aqui do Sem Censura.
Vamos lá, vamos lá. Obrigado, muitíssimo Maravilha. obrigado. Maravilha. Vamos conversar, então, com o Emiliano Dávila, que está dirigindo a peça. A gente conhece o Emiliano do Vai Que Cola. Do Vai Que Cola, da Avenida Brasil, e quem me conhece também do teatro, de Clandestinos, fora a galera da Bahia que me conhece mais. Né? Olha só, nós fomos assistir a Beth Pinto e eu, que é produtora, sexta-feira, não me lembro mais quando foi que eu saí Foi daqui. quinta-feira. Quinta-feira, né? E aí, é engraçado, que eu estava te contando. Quando acabou, ela disse, bom, né? Gente, negócio de fake news. Eu disse, caramba, não tinha pensado. Eu estava lá toda no metafísico, na solidão do homem, entendeu? Nos absurdos. Eu disse, claro, é óbvio, gente, é muito mais atual do que eu estou inventando aqui. É uma ótima ideia que vocês tiveram, que você teve. E eu queria que você contasse um pouco essa história, porque eu não sabia nem que você era baiana, Emiliano. Adorei essa história. Pois é, eu sou baiano, sempre fui. Fez teatro lá. Foi. O Gil Vicente, você conhece de lá? O Gil Vicente eu conheço de lá. Gil Que Vicente, é o texto Gil Vicente dele. Tavares é o dramaturgo, o autor da peça. Eu conheço de lá. A minha formação é de lá. Eu comecei a fazer teatro com 11 anos e depois eu me formei lá na Escola de Teatro da UFBA, em artes cênicas. E recentemente, já tem 10 anos que eu moro aqui no Rio. E aí eu comecei minha trajetória aqui, outras formações, fiz uma pós-graduação agora em roteiro, fiz algumas peças aqui no Rio também, e aí abri a carreira para a TV também, né? E aí foi indo. Você está querendo muito ir nessa linha de escrever, de dirigir, não ficar só na limitação do ator, é essa um pouco a tua eu ideia? não diria nenhuma limitação, mas é porque eu, como ator, eu sempre tive uma visão muito de fora, né, do universo, porque o ator, ele dá a vida e o diretor cria o universo, né, mais ou menos assim. E eu sempre tive a visão de dentro, mas de fora também, eu sempre fiquei muito ligado nisso. E essa demanda veio vindo, eu comecei a querer escrever, e eu estou escrevendo, eu roteirizei e dirigi um curta agora, recentemente, dirigi a peça O Javalis e estou escrevendo um longa junto com uma amiga. Ah, que ótimo. Caramba. Então você não abandonou nada disso. Olha E só. continuo atuando também. Continua atuando, claro. E a peça, você já tinha trabalhado nessa peça? Você já tinha trabalhado, você já tinha dirigido, porque essa peça é de 2009, não é? Essa peça, ela foi escrita em 99 99. e continua atual ainda. Caramba. Eu fiz algumas pequenas modificações no texto, né? Fiz algumas pequenas adaptações, mas a essência é a mesma. E a primeira montagem foi feita em 2008, uma montagem do próprio autor que dirigiu essa peça. E eu assisti lá em Salvador e gostei muito. E aí, depois de um tempo, eu estava pensando no que montar e lembrei dessa peça, que eu tinha gostado bastante e eu queria dar a minha visão sobre essa peça, né? E na época eu produzi, isso há 4 anos atrás, eu produzi, dirigi e atuei. Mas eu percebi que para esse projeto eu estava sentindo muito mais tesão como diretor. E agora, recentemente, um dos atores dessa montagem agora me chamou, né, para remontar. Aí eu falei, Lucas Lacerda, né? O Lucas que faz qual? Lucas é o que invade. Tá, o Lucas é o que invade. E aí ele me chamou para fazer, eu falei, cara, tudo bem, mas você produz, porque produzir, você deve saber produzir, cara. Assim, tem que ter vocação, chato, Não, eu mais acho do que chato. E isso, consome muito, Consome né? Consome o lado artístico. Exatamente, Esse que é o desgasta problema. demais. Verdade. Gasta uma arte, que você fica meio cansado da arte, porque você diz assim, não, é muito... Porque você é muito- precisa desviar um pouco, um pouco ou muito da atenção Isso. artística para pensar como um produtor. Exatamente. Isso toma tempo e entendeu? E um produtor é um artista, mas é também um administrador. É. Né? Então tem uma questão mais técnica, mais de logística, Sim, né? sem dúvida. Que, assim, particularmente eu não tenho muita vocação para isso, não gosto. Não é nem que não tenha talento, eu não gosto mesmo, não tenho vocação. Mas a necessidade faz a gente ser produtor, né? A gente precisa produzir os Sim. nossos próprios projetos, Sim, né? sim, Não ficar sim. esperando dos outros, né? Então, eu produzi nessa época. Agora, eu continuo como realizador por trás, né? Porque todo o E material aí da você peça... não quis ser ator, você quis ficar só com a direção, né? Isso. Aí, eu até pensei se eu iria atuar dessa vez.
mas eu preferi me dedicar completamente à direção. E isso surtiu efeito. Você adorou? Eu gostei mais e acho que a peça evoluiu. Também porque eu amadureci enquanto diretor, mas também porque eu não tive que dividir o meu tempo entre produção e atuação também, que também consumiam tempo. A gente tem o VT, aí a gente vai fazer a segunda parte da conversa depois do VT, porque aí a gente já vê um pouquinho, né, Valdeci? Mostra aí. Onde então eles guardariam todas essas verbas desviadas? Nos bancos. Eles também entraram no acordo. Foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Uma proposta tentadora para todos. Bom, e se o poder não se interessa por educação, saúde, saneamento, imagina os javalis, que são... Sou professor, Coitado, mas eu estou desempregado. menos mal. Vamos morrer! Desempregado ou não, a gente está no mesmo barco, não tá? Só eu e você, os últimos sobreviventes. Bom. Ué, cadê o Osmilton? Ele sempre responde? Não existem mais gatos e nem gente na cidade. Você não tá levando a sério? Mas o Osmilton quase não sai de casa. Ah, vai ver que numa dessas... Não posso acreditar que aconteceu Também não alguma coisa. acreditei quando vi sua mãe triturada por um deles. Gente, não é isso, não. Esse vídeo não dá a imagem do que é. A peça é 10 vezes mais ágil, mais engraçada. É uma correria ali dentro. Na verdade, essa gravação foi feita, não foi nem do espetáculo, de um dia de apresentação. Foi feita a partir de um ensaio aberto que a gente fez anterior. Não, mas é complicado mesmo, Emiliano, gravar pedaço de peça. Vamos lá. A história é engraçada, os atores estão muito engraçados. Você ri muito. Que bom. O texto, ele vai fluindo e você não... Conta a historinha, o que você pode contar, né? É a história de um homem que tem sua casa invadida por um suposto vendedor, um cara que entra dizendo que é um vendedor, e anunciando que a humanidade foi destruída, foi devastada por javalis, que já destruíram tudo, que comeram todo mundo e estão chegando para destruir, matar os dois também. Então, a partir dessa situação absurda, né, é que a peça se desenvolve. E é adorável porque ela só é absurda porque o Lucas é o que invade. Isso. E o outro ator é O Júnior Vieira. O Júnior Vieira só tem sentido porque o Júnior Vieira já declarou que ele é um solitário, ele é um enfurnado dentro de casa. Ele é um cara que só fala com a mãe, que tem que sair para comer com a... Então, ele é aquela coisa assim, todo marrentozinho, chatinho aqui dentro Eremita, de casa. né? Antissocial. É um cara antissocial. E aí entra um cara pela casa dele e acaba com aquilo tudo. E ele não sabe bem se aquilo é brincadeira ou se é verdade. E aí você vai rindo dele, porque ele não sabe lidar com aquilo. E aí você fica rindo dele. Você ri dele porque ele diz assim, como assim, javalis? Aí o cara diz, javali, ele prova, e aí você vai, e aí vai indo, e é todo surpreendente. Aí desse paradoxo, né, do discurso absurdo do vendedor e, ao mesmo tempo, fenômenos estranhos que acontecem dentro de casa, né, vai criando essa atmosfera de tensão e humor. Porque, por mais absurdo que seja o discurso, ele chega com muita veemência. Chega. E os indícios que acontecem, né, que você deve toca lembrar, telefone, acabam sustentando o argumento dele. Então, o cara, que a princípio começa desacreditado, começa a acreditar na história e aí os dois vão E vai indo e tem lá a sua surpresa no final, surpresa. engraçada, porque funciona em looping, né, aquela coisa, né? Então, e todo mundo gosta, e o cenário, ele é limpo, mas ele funciona. Que bom. Eu quis Ele fazer... tem uma coisa realista. Porque Você, enquanto diretor, pensou no cenário também, Sim, junto com o pessoal? Sim. O diretor, ele centraliza todas as decisões, né? Então, tudo passa pelo meu crivo. Às vezes, tem elementos que são ideias minhas e tem elementos que são ideias de cada responsável por cada setor, o iluminador ou cenógrafo, mas passa por mim para eu aprovar e tudo ter uma mesma unidade. Mas comenta um pouco a ideia da Beth de que fake news tem isso tudo que eu a ver. Queria saber. Então, as fake news têm tudo a ver. A coisa que a gente faz um diálogo mais claro com a nossa atual situação, né? Porque a peça ela é sobre o poder do discurso
e como ele tem o poder de dominação sobre o outro, mesmo quando ele é embasado por uma razão ilógica ou uma lógica distorcida. E as fake news são isso, né? Você joga um discurso e você nem sabe se aquilo é verdade, você nem verifica e você já transmite como se aquilo fosse uma verdade. Aquilo passa a ser um discurso e forte quando ganha as massas. Tem um teórico, tem até uma teoria do infocalipse, que diz que as pessoas, mesmo sabendo que algo é fake news, compartilham mesmo assim. Isso gera um efeito narrativo, produz um efeito material também, né? Isso eu acho que tem a ver também com o fenômeno da conformidade social. Né? Existe até um documentário no Netflix, que é The Push, que faz uma análise sobre isso. É um experimento social, antropológico, que o diretor faz sobre isso. Sobre o poder do coletivo, da influência do coletivo no comportamento pessoal. As pessoas são levadas por um comportamento coletivo e elas interiorizam aquilo como se fossem delas. Pois é, e aí, então, uma peça que é de 1999 acaba ficando muito mais atual do que a gente poderia supor. Exatamente. Daí o serviço da peça. A peça se chama Os Javalis, está em cartaz às quintas e sextas no Teatro Glaucio Gil, ali em Copacabana, na Praça Cardeal Arco Verde, e a gente fica em cartaz até dia 1º de fevereiro. Mas vocês não vão para outro teatro depois? Vai ficar só essa temporada por enquanto mesmo? Vera, com esse novo Com governo esse entrando, fake news essa todo. política nova, a gente não sabe nem o que vai acontecer com a arte aqui no é Rio de verdade, Janeiro. porque o teatro, inclusive, ele é do Estado. Ele é do né? Estado, então, né? Então a gente tem não governo sabe. novo na história. Não temos mais ministério, o governo é novo, a gente não sabe muito bem como é que a gente vai fazer, né? E esse teatro que a gente está é do governo do Estado. Então a gente está esperando, mas a ideia é que a gente continue nesse teatro. Talvez a gente consiga estender um pouco a temporada, senão a gente vai buscar outros teatros para a gente continuar com essa história aí, essa tragicomédia absurda. Tá, então daqui a pouco você vai participar de novo com a Orion sobre dietas Beckett de verão é uma referência. veganas. Hein, Orion? Vai ter que ser isso. Beleza. Maravilha. Então, vamos conversar então com o Magrani agora um pouquinho sobre esse negócio de vício, né, Carol? O Eduardo, ele é coordenador do ITS, de tecnologia. Você é um cara formado em Direito, todo direito de propriedade, tudo isso você manja pra caramba, mas desde cedo você foi para esse negócio de internet, né? Sim, eu já trabalho com direito digital há 10 anos. Meu mestrado foi nessa área, em democracia digital. Meu doutorado foi sobre o tema de internet das coisas e regulação de inteligência artificial, que está na ponta de toda essa discussão jurídica, mas permeando isso tudo, claro que tem hoje os vícios tecnológicos também, que é o tema dessa minha vinda aqui hoje. Então é um prazer estar aqui novamente. E depois com você. eu já soube, você foi para Berlim, você foi para França, você foi todo viajado. Eu fiz um fellowship, o final do meu doutorado foi em parceria com a Universidade de Humboldt, nesse tema de internet das coisas e inteligência artificial. Você fala alemão? Não, ainda não. Não, porque aí fica demais, né? É muito poderoso demais. Vamos lá. Sim. Existe vício em internet, Eduardo? Esse é um tema cada vez mais importante. Estão saindo uma série de pesquisas sobre isso hoje, da relação das pessoas com a tecnologia, né? Tecnologia é um termo muito amplo. Geralmente, quando a gente pensa em tecnologia hoje, a gente está pensando em tecnologias de ponta, né? Por exemplo, todo o impacto dos algoritmos nas nossas vidas hoje, das redes sociais. Então, pensando em tecnologia de ponta, o tema do vício vem à tona, tentando pensar em como as nossas vidas podem ser mais saudáveis, mesmo com toda essa tecnologia à nossa volta. Hoje, a gente tem uma série de dispositivos conectados, gerando dados sobre a gente, interagindo com a gente cada vez mais, e a humanidade não foi preparada para essa era de coisas inteligentes que a gente está começando a vivenciar agora. E o tema do vício tecnológico surge porque, em determinados momentos, essa relação pode sair do controle. E quando essa relação começa a afetar negativamente a nossa produtividade, os nossos afazeres, a gente tem uma discussão muito boa sobre vícios e compulsões tecnológicas. Todo mundo aqui acha que existe vício em celular? Dependência, né? Uma E dependência. você acha que existe? Eu Liane? acho, dentro da família,
A gente não tem mais uma família que conversa, Não, né? eu não estou falando de com família que conversa, estou falando de vício Isso, como dependendo. cocaína, crack, Não heroína. Então, o vício está dentro da família. As mães não conversam com os filhos, porque os filhos estão no celular, na internet. Eu acho que isso aí está dentro das pessoas, mas também já tomou a família e todo. Você todo também lugar. acha isso, Orion? Eu acredito que sim. Emiliano? Eu acredito que sim, porque a Tô partir do acreditando momento nisso, que tudo viram gente jovem, Sandra. que traz um transtorno Você é para a a única pessoa, cética. né? E a pessoa não tem controle sobre aquilo, para mim isso é um vício. E existe também uma questão cultural. Em determinados países, quando se vai jantar, é uma falta de educação, todo mundo fica preso no Exatamente. celular. Exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, às vezes é comum. A gente vai jantar, ninguém se comunica Isso- no isso mundo é um analógico, ponto e todo importante. mundo está Então, preso no isso isso é um não celular. ponto. é, isso não Então, é de vício, certa isso é maneira, falta de educação. Mas isso pode representar um vício também. Se ninguém conseguir tirar o olho da tela, pode existir um vício. Se eu chegar à noite, eu tiver que acordar às 6 da manhã, eu falo, vou olhar rapidinho aqui minha rede social e vou dormir às 3 da manhã, isso pode representar um vício. Está fugindo do controle, está afetando minha produtividade, está afetando meu sono. Eu tenho que acordar de madrugada e já pegar para ver se tem alguma notificação na rede social. Podem ser alguns indícios de vício, né? E sobre esses efeitos, tem pesquisas interessantes também que dizem que algumas redes sociais, alguns usos tecnológicos liberam determinadas doses de dopamina. E as pessoas estão ficando viciadas nesse efeito psicoquímico de redes sociais. Dos likes, das curtidas, que É, isso eu lógico, já identifiquei mesmo. Você fica feliz quando recebe Claro, um, lógico. um coraçãozinho. E isso é algo Por quê? muito novo. É uma Isso é nova verdade. relação que a gente estabelece com as plataformas digitais, com os algoritmos. Então, o que eu costumo dizer é que a gente precisa pensar agora num consumo consciente dessas novas tecnologias. E aí, a própria tecnologia está ajudando a gente a recobrar essa consciência. Hoje tem uma série de aplicativos que mostram quanto tempo a gente passa em redes sociais, tem aplicativos que dizem quantas vezes a gente olha essa Black Mirror, né, essa tela preta dos smartphones, por aí vai. Eu estava vendo, são aplicativos, na verdade, que eles são indícios, né, de quanto eles mostram, né? Tem para o Mental do Android, tem o Moment do iPhone, tem o Focus Lock, que é um pouco diferente, porque esse bloqueia. Tem uns que dizem, você está já há 5 horas no Facebook, você está quase há 10 horas, não sei o quê. Mas o Focus Lock, ele bloqueia o teu acesso, ou seja, você vai lá e E não você diz, não consegue quero, acessar? você, Não? não, se você disser assim, eu quero ficar um mês sem acessar o Facebook, ele vai bloquear o teu Facebook, você não tem jeito. Isso. Você vai ficar um mês sem Eu não acessar. quero isso, não. E aí você Pra citou casos extremos, alguns, né? Eu não quero. Mas que caso extremo é esse? Você citou alguns, tem Eu só centenas espero de que nem um pai, nem aplicativos. uma mãe faça isso com o filho, Com o porque filho, é complicado, porque Sim, você pode sim. entrar numa relação de autoritarismo muito perigosa. Então, você citou Eu não alguns, sei, tem eu- centenas de aplicativos hoje, inclusive permitindo gerenciamento familiar, né? Para que você possa saber como é o uso dos seus filhos e por aí vai. Tem outros como o Shut App de aplicativo, que fecha os seus aplicativos. Tem um que eu acho muito interessante, que é o Forest. Se você está precisando focar no trabalho, você determina o tempo que você quer ficar focado e vai crescendo uma árvore ali. É uma espécie de gamificação desse uso tecnológico também. Mas aí, se você não aguenta, vai dar uma olhadinha no Facebook, Aí a árvore não cresce. morre. Você perdeu nesse jogo para simbolizar como está sendo o seu uso, se está sendo um uso saudável ou não. Uma pesquisa recente mostrou também que os brasileiros são heavy users de conectividade, redes sociais. A gente passa, em média, 4 horas por dia nos celulares. O Brasil é o país em que essa média é mais alta no mundo. E essa média dobrou nos últimos 4 anos. E a pergunta que fica é, será que os brasileiros têm real consciência disso? De que passam, no mínimo, cerca de 4 horas nos smartphones? Talvez não. Talvez o problema não seja passar, seja realmente ter a consciência. Porque se você tem a consciência, beleza, fiquei 8 horas E fazendo do o meu quê, dia. né? Então a tecnologia está Mas ajudando a o pensar o problema é a que a gente está consciência. fazendo A olhando questão tanto é o saber o que smartphone. está fazendo, exatamente, porque esse aparelho maravilhoso de pesquisa, de coisas incríveis que você pode fazer, mas a questão é a indicação. Você está sempre se promovendo, você está sempre, né, querendo ser assim como se fosse visto
por alguém, né? Então, eu acho que esse é o problema psicológico que a gente precisa entender, porque a gente pode ficar 4 horas num aparelho desse, que maravilha, mas aprendendo coisas incríveis, estudando, né? Fazendo coisas realmente preciosas para nós. Perfeito. Né? Eu que trabalhei muito no meu doutorado com o tema de inteligência artificial, a gente tem uma visão muito de rivalidade com a tecnologia, né? Daquele robô que vai pegar a metralhadora e matar a humanidade toda. Eu acho essa visão equivocada, que vem da ficção científica. A gente tem que enxergar a tecnologia como uma soma do ser humano. A gente pode se aprimorar, se aperfeiçoar. Olha, hoje, do ponto de vista tanto profissional como social, inclusive, né, aqui, como a tecnologia nos ajuda de uma série de formas, mas que seja algo consciente. Então, esses aplicativos mostram quanto tempo a gente passa em redes sociais, em aplicativos de criatividade ou qualquer outro. Então, eu consigo gerenciar melhor a minha vida analógica e digital conectada também. Eduardo, e o Gabriel Menezes até perguntou se já tem uma medição dos resultados desses aplicativos, se as pessoas diminuem ou se elas ressignificam essa relação. Dos aplicativos, creio que ainda não. Ainda não, é muito Estão surgindo novo. vários, centenas agora, mas essas pesquisas estão saindo agora. Na verdade, são aplicativos que não estão visando só o público brasileiro. Isso é um problema São globais, mundial, muitas evidente. vezes. A gente vê isso. O mundo inteiro está com esse tipo. A gente pode ser campeão, mas E a o gente mais- tem uma outra característica que nós conseguimos universalizar quase o acesso aos smartphones, que a gente não tinha. A gente não tinha acesso à internet da população brasileira e hoje em dia você tem por causa dos smartphones. O que aconteceu foi essa grande democracia da tecnologia. Quer dizer, hoje em dia, com o celular, É uma você tem revolução, né? a internet na sua mão, que você não tinha 4 anos assim. Você E o dependia bacana- único, exclusivamente Entendeu? Você tinha que ter do computador. do computador Você na sua fica- casa, ficava todo mundo na empresa e era, você lembra, era uma coisa terrível. É proibido abrir e-mail na empresa, entendeu? Ficavam umas leis, agora não. Você tem o seu smartphone, ele é seu, você tem a sua internet, você faz o que você quiser com ela. Eu sou muito a favor eu não acho que haja vício, eu acho que as coisas se autorregulam de uma certa forma. O Facebook, que era o máximo, ele mostrou tanto furo, tanto buraco. Mark Zuckerberg mostrou tanto problema. Nossa, que ele tem tido problemas seríssimos. Você né? sabe, ele não é mais aquela De coisa invasão assim... de privacidade, aquela- que aí já é uma coisa muito Exatamente. séria. Os Eu já acho que furos já... todos, eles estão ficando transparentes, porque a internet tem uma tendência a ser transparente, que é uma coisa bacana. Perfeito. Então, isso está sendo começado a estudar, estão começando a estudar, melhor dizendo, agora, e o legal é que as próprias empresas de tecnologia já estão muito atentas a isso. A gente citou alguns aplicativos de desenvolvedores externos, mas mesmo no iPhone, a própria Apple, Google também tem isso, tantas outras, já geram esses dados para os consumidores, para os usuários saberem, mesmo independente desses aplicativos que a gente citou. Então, no caso do iPhone, tem tempo de uso, em que vem tudo discriminado, sem dúvida. aplicativos de produtividade, criatividade, redes sociais. Então, esse acompanhamento, eu acho que tem que ser feito a partir de agora, principalmente para os mais jovens, né, que já crescem com a internet. A criança hoje já cresce com o dedo no touch do iPad, né? Então, essa conectividade é invisível para eles, não é como na nossa época, 15 anos atrás, vou parar para conectar a internet. Para entrar na internet, era um Hoje, espaço essa tecnologia físico, de né? ponta, a gente essa entrava. conectividade, ela é invisível. Ela cerca a gente o tempo todo onde a gente vai. E quanto mais dispositivos conectados ao nosso redor, maior é essa interação com as máquinas. A gente tem que buscar a maior consciência dos nossos usos para que isso seja saudável. Se fugir do controle, se passar a prejudicar a nossa rotina, eu acho sim que a gente pode ter um caso de vício. Então, até o livro que eu publiquei, Internet das Coisas, faz um pouquinho dessa crítica também da nossa relação com as coisas inteligentes, com as plataformas. De qualquer maneira, a gente está salvo. Eu não vi ninguém aqui com síndrome de abstinência em relação ao seu celular. Ninguém pegou o Até celular agora. por enquanto. Alguém tá tremendo, alguém tá tremendo. Até agora. Eu, particularmente, velho, eu acho, ele tocou num ponto importante. Eu, por exemplo, sou muito conectado e acho, honestamente, acho que a minha carreira, depois dessa revolução Muda, da né? queda das gravadoras, por exemplo, eu que fui Não, um música, homem então, da indústria, claro. não é? Participando de todos esses discos que a Vera comentou, eu acho que é fundamental. Eu uso muito e uso bem. Porém, você tocou num ponto que eu, particularmente, luto na minha casa, por exemplo. Meu filho também é muito... Todos eles são, meu filho e minha filha. Mas eu chamo muito a atenção do Luca na hora do jantar, porque todo mundo tem as atividades e a gente se reúne, nem todos os dias é assim.
São assim, mas a gente se reúne na mesa do jantar. A primeira coisa que eu vejo, Luca, que é o meu filho mais velho, ele vem com o telefone e fala, Luca, telefone na mesa do jantar. Aí, um E pai aí, que sobre educa seus isso, filhos. ficou muito famosa uma matéria em que o Steve Jobs estava falando do gerenciamento familiar dele, e ele falou, na minha casa existe uma limitação de uso de tecnologia, de plataformas digitais. E o Mesmo Papa Steve Jobs. Exatamente. Nossa, Olha só, eu não sei não, mas vamos ver as reações aí dos telespectadores viciadérrimos. A gente volta já já. Olha só, o negócio aqui tá pegando, todo mundo tem muitas opiniões a respeito do seu celular. Então, Carol. Tem muita gente também dando opinião. Eu escolhi a mensagem do Mário Vilela, de Vitória, no Espírito Santo, porque ele ficou preocupado sobre os algoritmos, que o Eduardo falou que não, os algoritmos vêm somar. Ele está preocupado, ele acha que não é tão assim. Falou que eles podem ficar poderosos e serem usados por poucas pessoas para influenciar a sociedade de uma maneira mas eles geral. são usados por poucas pessoas. Tem quantas empresas de tecnologia grandes no mundo? 5? Os Big Five, né? Mas, independente, várias outras também fazem filtragem com algoritmos. O algoritmo, ele pode ser visto também como um parceiro. Se eu quero divulgar um show, por exemplo, dá um eu impacto posso fabuloso. entender como os algoritmos de uma determinada plataforma funcionam para eu buscar um impacto maior, para eu buscar uma visibilidade maior. Então, o que a gente tem que buscar, e foi um tema que a própria Vera tocou, é transparência. É importante que a gente saiba como os algoritmos funcionam para a gente buscar o melhor, né? Que os algoritmos sirvam como parceiros nossos na vida social, nos negócios, né, profissionalmente, e não como rivais, não como nocivos. Não como ameaçadores inimigos. Não é isso? Obrigada, Eduardo. Muito bom. Eu que agradeço. Podemos conversar sobre alimentação? Agora que de todos os nossos assuntos é a mais importante, eu acho. Porque... Não, eu estou falando sério, porque eu acho que o mundo está mudando nesse sentido. As pessoas estão se dando conta de que nós somos feitos do que... Todo mundo canta isso em música. Nós somos feitos do que nós comemos, né? E ele que não quer nada contra os animais, a gente hoje em dia não vê isso como exótico, a gente entende o que ele está falando. Sim, a gente compreende melhor. Eu noto isso no consultório, venho recebendo muito paciente que retira totalmente os alimentos de origem animal. E dá tranquilamente para você adaptar essa alimentação. Não, dá. Ele é sarado pra caramba, esse menino. Você faz muita musculação, você não faz? Faço. Entendeu? Tem que ter muito o quê? Muita proteína? Tem que ter carboidrato, principalmente. E as pessoas hoje têm medo de comer carboidrato. E um vegano, por exemplo, se tiver uma alimentação com deficiência de carboidrato, ele vai comer o quê? Porque os alimentos de origem animal são as maiores fontes de proteína, certo? Mas a gente tem a proteína vegetal também, que é excelente, que está no grão, que está no feijão, que está na ervilha, que está na lentilha, que substitui bem a proteína animal, desde que seja consumida numa quantidade de acordo com o gasto. Exemplo, ele malha muito, ele tem uma atividade física intensa, tem o trabalho dele, ele dorme tantas horas de sono. Então, é importante adequar essa quantidade de proteína para esse gasto energético dele, senão ele pode acabar perdendo massa muscular. Agora, se isso estiver adequado no plano alimentar, junto com carboidrato e com boas gorduras, você consegue tranquilamente ter energia, ganhar massa muscular, ter disposição, não ter fadiga, enfim, é vida que segue. E a alimentação deles é extremamente saudável. Estou falando de um vegano de verdade, né? Porque às vezes a gente pega vegano que só come carboidrato ruim. Aí, para mim, não é vegano. O que é carboidrato ruim? Carboidrato ruim é carboidrato que vem de açúcares, né? Então, bolo, massas, né? Esses carboidratos que não têm fibras, que não têm vitaminas, que não têm minerais. O que é carboidrato? Carboidrato bom ou ruim? Depende do tipo de pão. Depende da farinha? Exatamente. Se for uma farinha rica em fibra, é um pão de qualidade boa. Arroz, batata, aipim, inhame, frutas, tudo isso são bons carboidratos. Então, um vegano que tem essa alimentação, aí é ótimo. Você tem exames bioquímicos maravilhosos, você tem ganho de massa magra, você tem disposição, você tem tudo ali. Agora, se eu pego um vegano que come doce, né, que troca, que tira a proteína animal e enche o prato de carboidrato ruim, aí eu prefiro que ele coma proteína animal. Porque aí eu vou conseguir com que ele tenha uma alimentação boa. Tudo isso, boa. digamos, a vida do Emiliano muda no verão? No verão não muda muito, porque ele come bastante salada, né? Come verdura, come legume, come fruta, se hidrata bem, toma suco, toma água de coco.
Então, assim, é uma alimentação... Come açaí, Muito. né? Come abacate. Praticamente todos os dias açaí. Então, você acaba que você tem uma alimentação... Ah, mas eu não consigo comer feijão porque é quente. Mas ele tem os grãos gelados, que pode fazer uma salada de feijão... Ervilha. Grão de bico, né? Então, você tem Brownie os de feijão, substitutos. já provei. Um brownie de feijão. Doce ou salgado? Doce. Nossa, Incrível, nunca. incrível. Mas aí, açúcar, vamos lá. Açúcar, ele come? Não falo nem, eu não digo nem ele, não falo nem com ele, né? Pergunta a ela, ele come? A fruta já é cheia de açúcar, Não, né? eu sei, mas ele come açúcar. Quando ele fala açaí é cheio de açúcar, né? Não, o açaí cheio de açúcar é aquele açaí que adiciona xarope de guaraná. Aí ele é cheio de açúcar. Tá. Ou que adiciona paçoca, leite ninho, né? Hoje em dia a gente vê açaí que leva Gota tudo de chocolate. isso. E aí, um Exatamente. pingo de açaí, assim. Aí- É que nem Só aquele no podrão pingo. do cachorro-quente, né? Exatamente. É porque Aí, acho que ó, muitas açaí pessoas, às vezes, confundem a alimentação vegana ou vegetariana estrita com uma alimentação fit. Né? Porque você verdade. pode ser vegano e pode ser fit ou saudável, mas as pessoas às vezes acham que é só confundem. Porque, por exemplo, uma pessoa que come batata frita com Coca-Cola, ela pode se dizer vegana. É verdade. Exatamente. Né? E Não tem é uma dieta, alimentação- né? Vegano não é dieta. Todos estou de Emiliano, dieta. você come batata frita com cola? Não, eu não tenho uma... Você toma refrigerante? Muito pouco, mas tomo. Hoje, por exemplo, eu comi batata frita no almoço, um pouquinho. Eu não tenho muita... Minha restrição é mais em relação à ética animal mesmo. Mas, assim, é porque eu também tenho um metabolismo muito acelerado. Então, tudo que eu tem que como, comer eu muito, processo muito. Eu almocei 1 quilo de comida agora, assim. Eu como muito, mas eu gasto muito também. Aí vai de metabolismo, né? Sim, é gasto energético. É. Biotipo, né? Isso conta muito. Tem pessoas que são mesomorfos, tem outro que é ectomorfo, ou seja, umas são longilíneas, outras são mais baixinhas, uns têm mais facilidade para ganhar peso, outros têm mais facilidade para perder peso, outros têm mais facilidade para ganhar massa muscular. Então, isso conta muito. E junta isso, a pessoa tem uma alimentação onde 80% dela é saudável, 20% tem a vida social que existe, e ela tem um gasto energético alto, né? Ela malha, ela faz aeróbico, enfim, ela tem um gasto bom, tem como essa pessoa engordar. Tá. Agora, se 80% da alimentação for ruim, 20% boa, ter gasto energético baixo e ainda ter um biotipo que favorece a ganho de peso, aí É uma equação, né? É. Não tem como... gasta essa mais. obrigação estética da magreza, ela tá ligada à saúde também, Orion? Depende. Por quê? Porque existem aquelas pessoas que são magras, que você olha para aquela pessoa, você vê ela saudável. E tem aquelas pessoas que você vê magra, que você olha que você vê que ela é doente. É, exatamente. Dá para aquele diferença? aspecto Dá. estranho, né? Dá para a gente notar isso. Não é o seu caso, né, Orion? Não, o meu eu Não sou é o seu saudável. caso, né? O que você faz para manter essa elegância toda? Muita atividade física, eu Ah. corro, faço exercício de força, me alimento 80% bem. Mas 20% eu como um brigadeiro, eu como um pastel, eu vivo. Eu Você é tomo uma feliz. bebida. O 20% Ela vive, ela você é falou. feliz. Eu vivo. Mas 80% da minha alimentação é muito boa. E o meu gasto energético... Eu faço atividade física praticamente todo dia. Então, eu tenho um gasto alto. Então, isso me ajuda muito. Junto com o meu biotipo, sempre fui magra, nasci magra. A minha genética me ajuda também. Mas eu também não vou falar assim, minha genética me ajuda, mas eu faço muito esforço. Né? Eu, querendo ou não, eu tenho um gasto energético alto, eu me alimento bem. Então, isso me ajuda. Outra coisa que eu me preocupo é que você fala muito de salada, legumes e frutas. Toda essa comida crua, não é muito agressivo para o intestino também? Crua, mas não precisa de ser 100% crua, né? Você pode cozinhar, você pode refogar, né? Você pode fazer no vapor. Isso depende. Mas agressiva, as verduras e legumes agressivas para o intestino, não. Não. Elas são alimentos para o Fala. intestino. Posso fazer uma ressalva? Porque você falou que às vezes a gente olha para uma pessoa magra e vê que ela é saudável ou não. Olha para a pessoa magra e vê que ela não é saudável. Mas às vezes a gente olha para uma pessoa magra ou definida ou forte, acha que é saudável, mas verdade. por dentro, né, ela não está saudável. É verdade. Porque, por exemplo, eu tenho mais ou menos o mesmo corpo que eu tinha há 2 anos atrás, antes de eu virar vegano. Mas eu consumia muito mais proteína do que o meu corpo necessitava. Então, minhas taxas de ureia davam lá em cima. Sim. Porque a gente acha que precisa consumir muita proteína. A gente consome muito mais proteína do que Sim. o nosso corpo consegue absorver. Sim. Né? E aí isso tem um prejuízo. Tem. Esse consumo a mais, né, do que a pessoa gasta ao dia
Mas isso aí é em tudo, é em carboidrato, que vai virar gordura no corpo, que vai aumentar a glicemia, que vai aumentar a esteatose hepática, excesso de carboidrato. Excesso de proteína fora do teu gasto energético também vai virar gordura no futuro. Então não adianta se entupir de proteína, porque isso lá na frente também. Valeu, também vamos pedir para os telespectadores, se eles tiverem alguma dúvida em relação... Tem várias já, eu vou deixar para a internet então vamos para a internet. Eu queria agradecer a presença de vocês todos, convidar vocês para voltarem amanhã no Sem Censura, às 5h30 da tarde aqui na televisão. Mas agora a gente vai para onde? Agora a gente vai para as redes sociais, para o Facebook, para a internet. Mas antes disso, a gente vai terminar o programa ouvindo essa magnífica música do Beto Saroldi, que vai agora ter a participação da Eliane. Minha querida e desses Eliane Maia. músicos maravilhosos. Todos, por favor, sexta-feira, lá no Blue Note. Lá no Blue Note, eu acho que vai ser uma noite muito emocionante. É pena que só seja uma. Mas depois a gente desembarca em São Paulo. Obrigado a você, Vera. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui no teu programa, esse programa tão fantástico. Obrigado à TV Brasil, obrigado aos amigos aqui da bancada. O que vai ser agora? E a minha banda. Nós vamos fechar com Isa Lovely, vamos dar uma animada. Todo mundo lá, sexta-feira, galera. Vamos lá, querida. Vai lá, para os telespectadores conseguirem ouvir um pouquinho mais de vocês. Ok, vamos lá. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute. Oh, I never thought true love would be making one as lovely as she. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have a heaven blessed. I can't believe what God has done to us. He's given light to one. But isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Love is Aisha. Love is Aisha. The name of her name. I love it could have done before. Without you, who conceived the one and somebody lovely made from love.
Maravilhoso. Maravilhoso também. Bravíssimo, bravíssimo. Obrigado a vocês, obrigado, uma honra, um prazer. Maravilhoso. Eu vou falar Ainda tem uma conversinha, não acabou ainda assim, não. Tem conversa. Agora é clima de redes sociais também, agora a gente já fica mais relaxado. Cadu. Vocês podem até sentar aqui se quiserem, a gente aperta. Obrigado, cara. Ó, o pessoal do WhatsApp que tá perguntando, que ligou a televisão agora ou entrou no Facebook, é o Beto Saroldi, que vai estar sexta-feira. Fala de novo aí Isso. o show, é sexta-feira, às 10h30, no Blue Note, no Rio, Blue né? Notes. Dá chamadinha. Vamos Ó, lá. A Sol Carol. tá citando, tá mandando um Pode beijo, sentar é aqui. fã. Geraldina de Salvador, pra Liane, a Naná Sodré do Recife, Eba! mandando um beijo pra Beijo. Pode vocês. sentar aqui Todo também. mundo A gente apaixonado. aperta. Vamos invadir? Como o último assunto foi o Senta tema aqui da também. alimentação, Senta muita aqui gente aqui pedindo Senta ali. dica. Senta lá. O Tiago Mota, aqui do Rio de Janeiro, ele quer uma dica para reeducação Você senta alimentar. aqui, Quem quer aproveitar ele o senta verão lá. para aproveitar e mudar os hábitos. Eu vou no show de vocês, viu? Eu vou Ah, que sair da ótimo. peça e vou direto. Ah, que ótimo. Dá tempo. 10h30. Dá tempo, a Dá peça tempo? começa às 9h, tem 50 minutos de duração. Pô, que Eu maravilha. vou já direto ali. Prazer. Vai sair Vou sim, correndo. com Prazer. certeza, pô, gostei muito. Então, tá Caramba, perguntando máximo. para Orion sobre dica para reeducação alimentar. Quem quer começar, resolução de ano novo, vai começar o ano, aproveitar o verão. O Tiago Mota, aqui do Rio de Janeiro, que perguntou uma dica. Ele quer emagrecer? Ou ele quer Não sei. Reeducar. reeducação alimentar? Reeducar sei, já talvez começa a ingerir mais verdura, legume e fruta. É a base da Aí, alimentação. Tiago Mota, ó, mais E verduras, mais água, legumes e mais águas. hidratação também. Ah, beleza. Aproveitando, a gente falou de legume, tem uma pergunta, achei ótima. Se é verdade que todo alimento cozido tem um valor nutricional melhor? A gente estava falando essa coisa do cru ou não. Não, ao contrário? Não, o alimento cozido, refogado, às vezes perde um pouquinho de vitaminas e minerais. Isso depende do tempo que ele fica exposto ali ao calor. A melhor forma para a gente poder aproveitar essas vitaminas e minerais, além dos crus, é na forma vapor, que você consegue conservar. Então, a melhor forma, quando você quer comer um alimento que não seja cru, é você fazê-lo no vapor. Aí sim você tem ali as vitaminas e minerais por inteiro no alimento. Como todo baiano, ele tem uma cuscuzeira. E aí é só fazer legume na cuscuzeira. Eu faço. Direto. Mas o refogado, o refogado, refogado o também cozido, conserva? dependendo do tipo de vitamina, perde. Perde. Hoje eu comi um bom alho. Não óleo perde antes de tudo, mas tragar. perde Não vai ser italiano, a sua vida é muito dura. Quem é Abriu italiano, mão sua das vida é massas, muito abriu dura. mão do kart. Caramba. Mas pelo menos, olha, a gente que saiu ganhando. Não, você está muito em forma para um italiano. Ah, hoje eu comi um bom espaguete alho óleo. Eu fiz Ai, que antes de delícia. vir pra cá. Mas pode, não pode? Pode, não? né? Pode. Não pode? Carne moída por Você come cima. macarrão, não come? Eu como desde bom, que a né? massa não seja feita com ovo. Ah, verdade. claro. A gente esquece Claro. Tem que ser massa com arroz. da manteiga. Massa com arroz ou sêmola, massa você deve sem conhecer, ovo, né? é. Sem ovo. E hoje Aí também eu com essa como. questão da Eu gosto alimentação dos vegana tem barilos. várias. Massa de grão de bico, massa gosto de dos É, barilos. não vai, você ervilha. não é vegano. Tem mais Tem opções boa. no mercado, né? É uma boa época para ser vegano, pelo menos assim. Tem muita opção, melhor tem do muita que Mas eu variedade. fui lá atrás. macrobiótico na juventude. Eu parei com Fradinho. macrobiótico quando eu fui tocar com o seu Valença. Aí, cara, a gente pegava a estrada nos fins de semana para fazer shows no interior do Nordeste. As primeiras 2 semanas eu resisti só nas paradas de churrascaria, arroz, feijão e salada. Na terceira semana, um franguinho na brasa. Eu falei, vai lá, aí pronto. Aí voltei. Eu fiquei muito tempo. Eu fiz uma onda macro durante muito tempo. Né? Orion, e as comidas pesadas? A feijoada típica da sexta-feira, ou em outros estados é na quarta? Existe algum problema com relação ao calor mesmo, calor, assim, sim. pro organismo? Sim. É mais perigoso comer comida mais pesada? É, porque a digestão é mais lenta. A digestão é mais lenta no muito verão. mais lenta. Então, é por isso que nessa época é bom a gente procurar alimentos mais leves. Porque a chance da gente se sentir mal devido a uma digestão que demora mais tempo é maior. Então, calor danado. A pessoa vai e enfrenta uma feijoada. Entendi. Se ela for para casa, ligar o ar-condicionado, né? E comer a Tiver feijoada no uma cama ali, ar-condicionado. dormir, beleza. Olha só, Orion, eu hoje estava no centro da cidade, teve aquela telespectador que chegou aí, a Vânia, né? É, de Irajá. Vânia, eu estava nessa situação também. Eu fui no Saara, gente. O Saara é real, não é? Sim. Né? E aí eu estava pensando que, na verdade, o comer pesado é também porque estraga. Sim, contaminação Porque realmente, contaminação eu é digo assim, grande. gente, sabe que todo mundo anunciando comida caseira. Eu digo, gente, eu não entrar nessa comida caseira, mas de jeito, porque Sim. eu tenho muito medo O de risco de comida contaminação estragar. é grande. Aí tem uma intoxicação, aí uma diarreia, né?
vômito... Vai tudo embora, né? Você desidrata num segundo no rápido, verão, né? e aí até você repor isso, teu organismo demora, porque a pressão nossa no calor é mais baixa também. Então a gente já fica mais mole, mais né, cansado, exato. Aí você encara uma alimentação dessa, ainda pega uma intoxicação, você fica muito fraco. E aí até você repor o que você precisa de perdas de vitaminas e minerais... Mas a gente tem fome com calor. Então, Tem, isso que eu mas queria por saber, alimento, vocês é? sentem mais fome no inverno ou no verão? Porque eu sou Eu inverno tenho total. fome no verão, no inverno. Eu tenho muita fome no inverno. Em qualquer lugar. Eu tenho um ano inteiro, em Fome todas as o estações. tempo todo. Eu tenho fome o tempo todo. Mas No no inverno, calor, as gente. pessoas tendem a comer menos. A fome diminui no calor. As pessoas procuram mais por alimentos gelados, mais por líquidos, mais por frutas. Então, isso acontece no calor. É sorvete que eu vejo. Também. Açaí é uma coisa muito saída, né? Que tem uma saída muito boa. Água de coco também, suco de fruta natural. São as coisas que são os alimentos que as pessoas buscam mais. O corpo pede mais hidratação também. Legal. Vou aproveitar e falar com o Beto aqui, o pessoal perguntando sobre os herdeiros do sax na música brasileira. Citaram Caio Mesquita, acho que é um músico, perguntaram se você conhece, Eu músico bem conheço, jovem. ele ficou muito popular num programa se eu não me engano, do Raul Gil. Eu acho que foi. Eu não tenho escutado mais falar, mas é um menino que despontou aí. E você né? vê muita gente da nova geração querendo aprender sax, seja o tenor ou seja o mais agudo? Eu acho que é um instrumento que realmente encanta as pessoas e tem essa busca, né? Eu não tenho, assim, depois do Caio, eu não tenho visto uma geração que tenha vindo, pelo menos em destaque. Mas isso aí é uma coisa superficial, porque tem muita gente, evidentemente, Beto, estudando, né? O Pixinguinha, quando ele começou, quando ele era criança, com 15 anos, ele era um dos maiores virtuosos de flauta. Sim. E era um escândalo. Só que ele trocou para o sax porque é menos... Não, talvez essa paixão, lembra do começo da entrevista? Pois é, você que falou. É a afinidade. Eu estava estudando flauta clássica, que é lindíssima, né? Pois é. Também eu fui procurar a flauta influenciado pelaquela banda escocesa, o Jethro Tull, e eu gostava muito daquela coisa do Ian Anderson, de tocar flauta e tal. Porém, quando o Paulo Moura começou com aquele papo comigo e me convidou para assistir a aula dele, que teve aquela história que eu contei no início do programa, do Drive, né? E aquilo ali foi definitivo. Mas a força é a mesma, vocês têm que ter tanto fôlego. Você nunca fumou, né? Não, eu Deve ser fumei mentira, ele deve ter fumado, Não, eu porque ele fumei, Ele hesitou. na juventude, assim, mas aí, pô, imagina. Não, porque não dá pra... Não dá. Aliás, como ele não gosta de comida animal, eu tenho, assim, aversão ao cigarro. Eu não curto nada, assim, eu acho... não curto. Não curto. Legal, porque eu vejo muita gente que canta rock, às vezes até procura no cigarro um jeito de trabalhar as cordas vocais para conseguir chegar nos tons mais rasgados, assim. Já vi muita gente do rock. Legal. Não, e ele tem um vozeirão natural. Ele é no fôlego, né? Carol, me diz uma coisa, como é que tá aí, ó? Como é que tá aí? Nossa, gente, tá falante aqui. Saber, ele é viciado. Olha, ele é viciado. Já não tô pegando o smartphone, né? Já que... Todo mundo impressionado com o sax. Nossa, falando que toca a alma. Ai, que legal, que Muito bacana. lindo. E falando de rede social, o Helder Barbosa, aqui do Rio de Janeiro, acho que ele ficou ligado no fake news, na história do teatro e das redes sociais. Ele disse que depois dessas eleições, da campanha, ele mudou completamente a relação dele com as redes sociais e quer saber dicas para como se proteger, talvez, o que eu entendi, talvez seja desses algoritmos, de às vezes usarem uma postagem sua de uma maneira para colocar subir um assunto, subir uma fake news de algo, como a gente pode se precaver desse tipo de coisa? Esse é um assunto importante, a gente tem trabalhado muito com esse tema na área de direito e tecnologia também. Hoje tem várias plataformas de fact-checkers que ajudam as pessoas a identificar se uma notícia é falsa ou não. Tem canais de televisão que fazem isso, tem fact-checkers independentes, várias empresas fazem isso hoje. O tema de conscientização das pessoas sobre fake news é um tema importante que deve ser visto de uma maneira conjugada. As empresas têm responsabilidade de tentar checar, mas as pessoas que usam também, para não saírem reproduzindo fake news. Porque a gente vira um canal de informação, de uma maneira né? irresponsável, né? Quando eu compartilho uma notícia e essa notícia é falsa, ela gera uma narrativa, produz um efeito. Isso é uma responsabilidade minha. Eduardo Magrani,
imagina, começando a compartilhar uma série de notícias falsas, isso tem um impacto. Vocês já compartilharam? Assim, sem querer? Eu já compartilhei. E aí? Foi uma coisa muito ruim. E como é que você faz? Você voltou atrás nossa, e eu pediu fiquei... desculpa? Não, aliás, eu não compartilhei, não. Minto. Eu fui surpreendido justamente com aquele show que eu estava comentando aqui dos meus 40 anos de carreira, no Rival, que o Erasmo Carlos participou. Começou a vir uma notícia no Facebook que me deixou, assim, eu tinha acabado de acordar e vi uma notícia ruim. E então, o que eu fiz? Na mesma hora, eu liguei eu tenho um telefone direto dele do escritório, caiu na secretária eletrônica, eu fiquei quieto. Mas eu estava nervoso quando eu vi a notícia. Eu vou chegar lá. Aí liguei pro Alcides, que é o secretário, braço direito e esquerdo do Erasmo Carlos. O Alcides já estava a caminho da casa. Eu falei com a esposa do Alcides e ela falou, mas o que aconteceu? Eu falei, está acontecendo isso, está tendo uma notícia ruim sobre o Erasmo Carlos. Ela começou a passar mal lá do outro lado, a minha mulher já estava passando mal. Depois, sabe o que eu descobri? Aquilo ali era um link para vírus, um vírus terrível, que se você clica... Cavalo de Troia da vida. A minha sorte é que tudo do meu estúdio é Apple e tem um poder de proteção muito maior. Se fosse talvez um PC, teria entrado um vírus horrível. Mas isso causou um mal-estar horroroso. Entendi. A minha mulher ficou passando. Eu falei, olha isso aqui. Peguei meu laptop e falei assim, olha o que eu estou vendo aqui. E tinha uma notícia horrorosa. E às vezes as pessoas nem param para ler o artigo completo. Às vezes a emoção de ver aquilo... Uma manchete, se ela bate com o meu pensamento... Graças a Deus eu não compartilhei. Meu posicionamento político ideológico, bom que você ligou logo, né, aquilo. Mas mesmo para além disso, quando eu acho que algo é real, mesmo quando é uma fake news, as pessoas ainda assim compartilham, que entra naquilo que a gente estava discutindo. Que é o mais assustador, mesmo que quando foi as a grande pessoas surpresa sabem. dessas eleições. Se imaginou que se a gente conseguisse identificar uma fake news, o problema estaria resolvido. Ninguém ia mais compartilhar. Mas não foi isso que aconteceu. Muitas vezes, as pessoas sabendo que era fake news, ainda assim compartilhavam. E tem outro lado que aconteceu... Cria um efeito narrativo material. E a gente está falando só de fake news em termos políticos. Já comigo aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tive uma suspeita de câncer e aí, muito bem, aí veio uma noticiazinha, tipo, descoberto a cura do câncer com não sei o quê. Eu imediatamente fui e era uma fake news absurda. Era coisa... E eu fui compartilhando e fui me interessando. E eu me descobri que eu era alvo preferencial de qualquer notícia sobre doença de câncer. Porque eu estava com medo. Mas, entendeu? Então, aí não é só na política. Como o algoritmo não é só o pensamento gênio. É uma outra coisa que, de repente, você tem medo. E, por exemplo, crianças morrem numa avalanche nos Alpes. Se o seu filho estiver nos Alpes, você vai dizer, pronto, é meu filho, você entra. Se for... E não é nem só o algoritmo. Hoje a gente fala muito em algoritmo. O algoritmo nada mais é do que o passo lógico para executar determinadas tarefas. Que é uma pessoa, né? O algoritmo mas malvado. Provavelmente isso aconteceu com você porque existe o rastreamento dos cookies. Exatamente. Não dos algoritmos, mas dos cookies, que sabem exatamente tudo que você já pesquisou na internet. Tudo que você entrou. A gente pesquisa sintomas, a gente passa a ficar marcado. Exatamente. Porque as plataformas seguem a gente em uma série de sites diferentes. Eu fui a 3 sabem sites os assuntos de câncer, que estão interessando. Virou, né? Virei. E aí que é a publicidade direcionada, com base no rastreio dos nossos que coincidência. Coincidência nada, gente. É algo está rastreando o que a gente busca, o que a gente curte, a gente consegue e o que a gente com compartilha. Informação, né? Transparência e informação. Gente, a conversa tá ótima. Vamos embora. Antes de terminar, só mandar uma batida. Senão a Valdeia vai brigar comigo. Fala. Um beijo pro Emiliano. Ela tá esperando a peça em Campo Grande, no Teatro Arthur Azevedo. Até já deu a dica. Ela legal, falou, vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos ver. Muito obrigado. É uma boa ideia mesmo. Boa ideia. Né? Nós continuamos ao vivo no Facebook, é isso? Não, a gente vai embora, agora, Beto. Vamos embora. A gente não vai sair nunca mais. A gente continua ao vivo lá sexta-feira. Agora, ó, estamos lá no Facebook. Vamos embora? Vamos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Felipe. Estou esperando vocês lá sexta-feira, Blue Note, não percam. Obrigado, Isso aí.